veio um pouquinho... Ah, desculpa, estava cortado. Tá, eu tinha mutado. Pessoal, retomando então, eu queria só ver com vocês agora, então, a gente encerrou a sentença, nós vamos começar, pessoal, a trabalhar uma sentença em conjunto. Então, eu queria, no fundo, pessoal, criar com vocês um casinho, porque nós vamos, pela nossa limitação temporal, nós vamos fixar a pena completa de um acusado, tá ok, pessoal? Num caso que vai envolver crimes de roubo praticados em concurso formal cada um, e cada um deles em continuidade delitiva, que é aquela aplicação de pena mais complexa que tem, pessoal, que se você fizer essa aplicação de pena, você faz qualquer aplicação em qualquer outra sentença que verse outro crime qualquer, tá bom? Então, pessoal, basicamente faremos aquela sentença que tem aplicação de pena muito mais delicada na parte da técnica de sentença em si, tá certo? Então, pessoal, nós vamos a gente combinar um caso aqui para que nós possamos aplicar a pena de um réu, pelo menos, de maneira completa, para que vocês possam ver a quantificação da pena, a dosimetria e depois a fixação de regime inicial, substituição por restritiva sursi e também a parte dispositiva e as providências que decorrem dela. Tá joia? Então, pessoal, eu queria montar um casinho com vocês que envolve pelo menos, para que nós possamos aqui brincar com aquela questão, né, de concurso formal e crime continuado, pessoal, pelo menos envolvendo 2 roubos, tá? Então, eu queria fazer com vocês o seguinte, ó. Então, tem um crime de roubo 1. Então, tem um crime de roubo número 1, praticado ou em um restaurante ou um posto de gasolina, como for, pessoal, é a preferência de vocês. Restaurante é melhor, porque aí você faz já, ele vai roubar várias vítimas no restaurante que estavam lá, é mais fácil que ele vai roubar a bolsa de um, relógio do outro, o dinheiro do caixa, assim por diante. Tá? Então, seria um crime de roubo 1, e depois, praticado 15 dias depois, um crime de roubo 2. Aí seria aí um segundo restaurante, eventualmente, tá? Para que nós fixássemos a pena, pessoal, desse roubo 2, fazendo remissão, pessoal, na técnica de sentença de prova, fazendo remissão ao que nós já fundamentamos no roubo 1. Para que vocês, pessoal, vejam como você faz em sentença se não der tempo de fazer repetição. Você faz uma dosimetria completa e depois você pode, no outro crime do mesmo réu, fazer remissão à fundamentação anterior, tá bom? Mas o que nós teremos que fazer sempre é, pelo menos, a fixação da aplicação da pena do primeiro crime de cada réu tem que ser completa. Aí eu posso, para os demais crimes do mesmo acusado, fazer referência à fundamentação anterior, tá bom? E aí, pessoal, então vai ter um roubo 2 praticado, vamos dizer, 15 dias depois, para que haja continuidade delitiva, para que haja semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução. Ele praticou 15 dias depois na mesma cidade. Ou até em cidades contíguas, para que hajam semelhantes condições de tempo e lugar dos crimes. Praticou esse outro roubo 15 dias depois na mesma cidade. Então, pessoal, vamos dizer que o nosso primeiro roubo ele foi praticado contra qual restaurante? Escolha um aí, pessoal, por favor. Ninguém chuta nada? Não? Então tá bom. Porque se deixar na minha imaginação, vai ser sempre o restaurante bom almoço e bom jantar. Então vai ser meio, né, vai ser meio monótono. Mas vamos lá. Ninguém sugere nada? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Tá bom. Então vai ser o contra o restaurante. Ninguém quer inventar nada? Tá bom. Bom almoço, ok. Esse aqui é o bom almoço e o outro é o bom jantar. Dentro da minha imaginação super fértil. Então esse é o bom almoço e o outro é o restaurante bom jantar. Situados na mesma cidade e praticados com intervalo de 15 dias para que haja crime continuado entre ambas as condutas. Tá bom? Pessoal, no crime de roubo, gente, número 1, praticado no restaurante bom almoço, participaram, pessoal, dele, para a gente fazer um negócio mais light, não ficar absurdamente inviável da gente redigir em aula, eu vou, pessoal, colocar aqui 2 agentes, tá? Então, nós tivemos aqui o acusado, sugerem nomes ou não? Senão vai ser, pessoal, João e José, como sempre. Então, Pedro e João, tá bom? Apóstolos, então nós vamos fazer... Ninguém sugere nada? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, vai ser o Pedro, que sempre é o violento. E tem o João, que vai ser o seu aí, coautor, seu comparsinha. E, pessoal, o Pedro, gente, tá? Os 2 aqui usaram armas, tal, como sempre. Então, vai ter emprego de arma nesse roubo. Então, pessoal, os 2 usaram armas, tá? Então, houve já concurso de agentes, obviamente. E os 2 usam arma de fogo. Os 2 estavam com armas de fogo.
para que nós tenhamos aí 2 majorantes do roubo, 2 causas de aumento de pena especiais. Então, os 2 empregaram armas de fogo. O que eu queria, pessoal, mudar com vocês são as circunstâncias pessoais de cada um, tá? Vamos supor, pessoal, que o Pedro seja, gente, aquele cara, pessoal, que pega de maneira desnecessária, tá? De maneira, digamos, que não é inerente, pessoal. O roubo, ele vai, gente, pega aquela criança, tá, pessoal, da mesa, que está lá no cadeirão sentado, ele pega a criança para poder aterrorizar a mãe, ele dá a pessoa coronhada na criança, engatilha a arma, coloca na boca da criança, a criança chorando, desesperada, a mãe desesperada do lado, o pai segurando a mãe, aquela coisa, aquela cena dantesca, pessoal, que o João praticou, desculpa, que o Pedro praticou. Para quê, pessoal? Para que nós tenhamos na fundamentação da pena base do Pedro uma circunstância judicial negativa. É para vocês, pessoal, verem como é que nós fundamentaríamos isso, nesse caso, para poder indicar que ele tem uma culpabilidade mais elevada do que é inerente ao roubo. Tá certo? Então, pessoal, por exemplo, vamos dizer que o Pedro tenha, nesse primeiro crime de roubo, ele tenha pegado a criança, durante a execução do crime, pessoal, ele pegou uma criança, deu uma coronhada na cabeça dela e colocou a arma na boca dela. Então, ele pegou uma criança pequenininha que estava lá sentada, comendo pizza tranquila, feliz da vida, pegou a criança e deu uma coronhada na cabeça. Deu uma coronhada com o seu revólver, mas causou lesão leve. E a lesão leve é inerente ao roubo, não vai ter qualificadora por esse motivo. Tá bom? Fez lá um cortinho e tal, não foi também nada que... Mas já é uma coisa, digamos que acima da média do roubo, acima do que é inerente ao roubo, tá, pessoal? Coronhada e colocou a arma na boca da criança, engatilhada. Só para aterrorizar a mãe. Então isso já é, pessoal, isso já vai gerar, digamos assim, uma maior reprovabilidade da conduta, um maior grau de censurabilidade da conduta, que eu vou levar em conta, que vamos levar em conta na pena base, para poder aumentar a pena base um pouquinho acima do mínimo, tá certo? Pessoal, o Pedro vai ter ainda, gente, reincidência, para a gente poder trabalhar na segunda fase, pessoal, de dosimetria, trabalhar agravante e atenuante, tá? Vamos dizer, pessoal, que esse Pedro ainda tenha também, na fase 2, ele tem reincidência, que é uma agravante, ele tem condenação anterior por outro crime, cuja pena foi cumprida há menos de 5 anos. Então, ele tem, pessoal, ainda reincidência. Eu queria fazer com vocês, pessoal, um concurso de circunstâncias na segunda fase, para a gente poder ver quem é preponderante ou não. Tá? Então, vamos, pessoal, vamos dizer que ele tem reincidência, que é uma agravante sempre preponderante. Ele tem reincidência e também tem confissão espontânea. Para que nós possamos fazer, pessoal, concurso de circunstâncias agravante e atenuante. E aqui poderíamos fazer, pessoal, na confissão espontânea, poderíamos fazer ou compensação, se você preferir a posição do STJ, de que são ambas prevalentes, ou então não fazer compensação, que é mais complicadinho. Se vocês quiserem, a gente pode fazer isso para poder ver, pessoal, a redação e dizer que a confissão, segundo o STF, não é preponderante, de modo que deveria preponderar a reincidência. Aí, pessoal, preponderaria a agravante enfraquecida pela confissão espontânea, como nós vimos em aula. Tá? Aí atenuante só enfraquece, mas não compensa, com agravante preponderante. Para que vocês, pessoal, vejam como é que é a redação disso na sentença. Porque nós vimos o cálculo disso. Eu até comentei com vocês, olha, se você entender como entende o STF, que a reincidência é preponderante, a confissão espontânea não é preponderante, a confissão iria enfraquecer a reincidência, mas continuaria agravando de fração menor que 1/6. A questão é fazer a fundamentação disso, é colocar no papel, é o que nós faremos. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, veja, ó, vai ter circunstância especial na pena base, a criança que sofreu a coronhada. Na segunda fase, vai ter agravante e atenuante, que são aqui concursos de circunstâncias contrapostas. E depois vai ter, na fase 3, 2 causas de aumento, que são emprego de arma e também concurso de agentes. Tá certo? E, pessoal, e para fazer, digamos aqui, uma salada completa, está faltando um molho. Tá bom, pessoal? Então, qual seria o molho dela? É que teve, gente, quantas vítimas nessa mesma conduta para dar concurso formal? Pode escolher, gente. 3, 4, 2, 4. Então, fechamos em 4. Então, nessa aqui, pessoal, vai ter 4 ofendidos, tá? Nesse roubo, eles roubaram patrimônios de 4 pessoas diferentes. Teve 4 ofendidos.
para que nós possamos gerar aqui um concurso formal. Então, teve 4 vítimas, o que implica concurso formal de crimes na mesma conduta. A mesma conduta gera 4 crimes de roubo. Porque houve 4 patrimônios distintos aqui, autonomamente lesionados. Tá certo? E haveria, pessoal, ao final, entre as condutas, ainda crime continuado. O segundo roubo seria, pessoal, no fundo, continuidade do primeiro. Continuidade. Vamos dizer, pessoal, que o segundo roubo, gente, ele seja um pouquinho mais light, tá, pessoal? Então, no segundo roubo, nós vamos ter pena base no mínimo, porque ele não tem circunstâncias judiciais diferenciadas. E o João, pessoal, ele vai ser um pouquinho sem graça, sem sal, tá? Ele não tem nada, ele é primário, ele não tem antecedente, ele não confessou, ficou em silêncio, tá? Ele é meio, aqui, digamos, esqueci a palavra. Quando não tem gosto, mas não é insunso, tem um outro, mas beleza. Insípido, que não tem gosto. Tá? Faltou esse. Porque tem o inodoro, não tem cheiro e tal. Então vamos lá. O incolor não tem cor, o insípido não tem sabor. Beleza. Altamente relevante, mas enfim, nós vamos seguir, tá? Momento viagem no dia. Aí, pessoal, no segundo roubo não tem circunstâncias aqui é normais, tá, pessoal? E no segundo roubo houve, vamos dizer, 3 vítimas, tá? Então aqui teve 3 ofendidos para que houvesse também concurso formal. Mas o segundo roubo seria de pena base no mínimo. Não teria agravante, só teria as causas de aumento mesmo do emprego de arma e concurso de agentes. Tá? Ele seria bem mais aí sem sal. Nós vamos complicar o primeiro para a gente fazer, pessoal, um deles complicado. Porque fazer sem ter complicação é fácil. Tá? Não tem erro algum daí. Tá joia? Beleza? Podemos começar então, pessoal? Então vamos lá. Falta uma última questão, gente. Nós vamos falar que o Pedro, pessoal, teve já um tempinho de prisão cautelar para fazer a detração antecipada ou ficta para fins de regime inicial. Pode ser? Vamos dizer, pessoal, que o Pedro está preso, gente, há quantos meses? 6 ou 9? Ele vai ficar preso, então, pessoal, ele já estava preso na preventiva, ó. Ele já vinha preso preventivamente 9 meses. Ele já vinha na preventiva faz 9 meses, para que nós façamos aqui para ele a detração antecipada. E o João não tem nada, o João está solto, tá foragido, não tem graça. Quem vai, pessoal, digamos, ser o nosso foco vai ser o Pedro, no caso, para que nós façamos aí uma aplicação de pena bem complicada do Pedro, para vocês verem. Depois, pessoal, no crime 2, a gente vai aliviar isso e só fazer remissão do mesmo crime às circunstâncias do mesmo acusado. Tá joia? Vamos lá, então? Vamos, pessoal, começar a redigir, então, essa sentença nossa na parte da fundamentação. Eu vou, pessoal, logicamente, pular o relatório, tá? Já que eu vou colocar para vocês no material, disponibilizar modelos de relatório ou então sugestões de relatório só. Já que o relatório é uma parte que é só você resumir a sucessão de atos, não tem aí nada de jurídico no relatório. Então, eu vou pular, fazer com vocês, pessoal, a breve fundamentação dos fatos, porque essa também é bastante tranquila. Fundamentar fato, qualquer um fundamenta, mas aí nós vamos focar na aplicação da pena, porque esse, digamos, que é o charme, o que é a cerejinha do bolo na sentença criminal. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Então, vamos aqui trocar. Agora deu certo, que bom. Então, deixa eu só aqui colocar uma letra para ver se vocês enxergam nesse tamanho, de boa. Vamos fazer um teste aqui, ó. Consegue enxergar bem, pessoal, esse tamanho de letra ou não? Dá para ver ou querem um pouquinho maior? Dá para ver, então tá bom. Então, vamos, pessoal, começar basicamente, ó. Nós vamos aqui fazer, deixa eu só fazer uma questão anterior. Só para ter isso já na minha mão e não ficar trocando de tela. Deixa eu tirar uma foto da tela, mais fácil. Sim, eu vou olhando aqui, não preciso ficar trocando o tempo todo. Pronto, beleza. Então, agora eu posso voltar lá e redigir com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos começar, então, a fundamentação em relação ao roubo 1, tá bom?
Nós vamos fazer agora a fundamentação, então, quanto às condutas, tá? E, pessoal, em relação às condutas, o que nós, pessoal, combinamos no comecinho em relação a como que vai ser feita a fundamentação inicial? Eu vou, pessoal, primeiro fundamentar, a gente, por conduta, abrangendo dentro dela todos os acusados que a ela concorreram, tá ok, pessoal? Então, na parte da fundamentação, nós vamos dividir por condutas. Vai ser o roubo 1, eu vou, quanto ao roubo 1, reconhecer existência, autoria, pode abrir um pouquinho, Jaque. Nós vamos, pessoal, basicamente reconhecer, em relação ao roubo 1, a existência dele, a autoria de todos os acusados e as circunstâncias. Pessoal, basicamente, causa de aumento e qualificadora se houver. Eu não vou falar na fundamentação quanto à conduta de agravante ou atenuante, nem de circunstância judicial. Essas eu falo direto na parte da aplicação da pena, tá ok? Depois, pessoal, veremos, logicamente, a segunda conduta igualzinho. Existência, autoria, qualificadora, causa de aumento, eventual absolvição, tá? E eventual concurso formal decorrente da mesma conduta. Depois faremos a ligação entre elas via concurso material ou entre crime continuado. E aí, pessoal, fundamentada essa parte, aí começa a aplicação da pena, e na aplicação da pena a gente vai separar não por conduta, mas por acusado. Aí eu pego um réu e faço todos os crimes dele. Depois eu faço outro réu, todos os crimes dele. E aí, pessoal, faremos para um réu todos os crimes, nós vamos quantificar e depois fixar para ele mesmo regime inicial, restritivo e sursi. Aí eu passo para o outro e faço a mesma coisa, de todos os crimes eu vou achar a quantidade, regime inicial, restritivo e sursi. Tá bom? Essa é a parte da fundamentação, esse é o roteiro nosso. Depois entramos em dispositivo para nós condenarmos esses dois às penas anteriormente aplicadas. Tá certo? Então, anteriormente determinadas. Essa é a ideia. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Começar com a fundamentação, separando agora por condutas inicialmente. Então, vamos começar aqui. É o relatório. Supondo que já foi dispensado o relatório, ou que já fizemos, tá? Para que nós possamos ganhar tempo nesse nosso tempo útil de aula. Então, é o relatório. Nós vamos, pessoal, primeiro começar a gente fundamentando a existência do crime de roubo 1 praticado contra o restaurante no restaurante Bom Almoço. E vamos primeiro examinar aquela nossa sequência inicialmente combinada, que é a existência da conduta, depois a autoria de todos para ela, depois qualificador e causa de aumento se houver. Então ficaria assim, ó. A existência da primeira conduta, vamos separar aqui, pessoal, por condutas, tá bom? Então, a existência da primeira conduta praticada no restaurante Bom Almoço foi comprovada. Pessoal, o roubo, gente, é um crime que não deixa a pessoa vestígio necessariamente, tá? Então, quem vai a gente comprovar a existência do roubo pode ser qualquer meio de prova em direito admitido, tá? Pessoal, nesse caso, quem vai comprovar a existência, pessoal, seria a prova oral. Quem vai comprovar a existência do roubo seriam as palavras do ofendido e das testemunhas, basicamente. Tá ok, pessoal? Porque nesse caso não tem perícia, porque não houve vestígio. Eu não vou comprovar a materialidade por exame de corpo de delito. Não tem vestígio material para você falar em materialidade. Eu falo em existência. E quem comprova a existência foi a prova oral, que são declarações do ofendido e depoimento das testemunhas. A prova oral comprova a existência do crime. Tá certo? Basicamente. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Foi comprovada pelas declarações dos ofendidos, já que houve 4, né, nesse primeiro roubo, pelas declarações dos ofendidos e pelo depoimento das testemunhas, aqui você põe os nomes, tá? Pessoal, se houve, gente, por exemplo, vamos supor que na segunda conduta, pessoal, houve prisão em flagrante, tá bom? Vamos dizer que eles praticaram o primeiro roubo, fugiram. Aí, 15 dias depois, pessoal, vamos por assim dizer, pessoal, que eles foram presos em flagrante, tá? Pessoal, se houver, pessoal, prisão em flagrante, gente, e houver apreensão de bens, você vai ainda dizer, pessoal, que ele ficou comprovado pelo auto de apreensão, tá ok, pessoal? Que no fundo ele vai comprovar a apreensão de bens que foram roubados da vítima.
Então, pessoal, se houver prisão em flagrante, eu posso ainda confirmar, reforçar a existência do crime pelo auto de apreensão de bens. Tá, pessoal? Aí a vítima aí vai ter o auto de apreensão e o reconhecimento da vítima desses bens. Isso aí, se você apreendeu bens da vítima, que a vítima reconheceu como sendo dela, isso também confirma a existência do crime. A existência da subtração seria reforçada se houver apreensão dos bens subtraídos e reconhecimento da vítima. É que no nosso caso não teve prisão em flagrante, mas se houver, pessoal, apreensão de bens, consigna isso aí também para você reforçar a existência do crime. Tá? A apreensão de bens da vítima em poder dele confirma a existência do roubo, se houvesse. Tá bom, pessoal? Então aqui basicamente nós vamos parar por aqui, tá? Já que nesse caso nosso, a prova oral aqui no caso demonstrou a existência do crime dessa primeira conduta praticada no restaurante Bom Almoço. Tá certo? Pessoal, comprovada a existência, nós vamos agora falar sobre a autoria desses dois acusados. E pessoal, vamos supor que houve, gente, durante a instrução, pessoal, vamos dizer que as vítimas fizeram reconhecimento pessoal dos dois réus. Então, pessoal, as vítimas reconhecem os dois como sendo os autores da infração. E ainda vai ter confissão do réu Pedro, pessoal. A confissão ainda reforça a autoria. Tá? Então, as testemunhas, nós vamos supor que as vítimas, nesse caso, e testemunhas, fizeram reconhecimento pessoal e ainda o Pedro confessou. Confessou a autoria dele e a participação do João. Tá bom? Então, isso vai, no fundo, afetar, isso vai demonstrar a autoria. Tá joia? Mas, pessoal, veja, veremos a autoria de todos na mesma conduta. Eu vou separar por condutas primeiro a fundamentação. Quando for aplicar a pena, que você separa por acusado todos os crimes dele. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Quanto à autoria? Coloca aí. A autoria dos acusados, nós os chamamos de Pedro e João, né? Então, a autoria dos acusados Pedro e João foi igualmente demonstrada pelo reconhecimento pessoal efetuado pelos ofendidos e testemunhas. Então, pessoal, no caso, as vítimas e as testemunhas fizeram reconhecimento pessoal positivo, tá? E isso confirmou a autoria, tá? Eles foram reconhecidos por vítima e por testemunhas. Pessoal, efetuado pelos ofendidos e testemunhas, sendo ainda reforçada pela confissão do acusado Pedro. Tá joia? Então, pessoal, encerramos basicamente a fundamentação da existência da conduta e da autoria de todos os réus para essa mesma conduta, tá? Vamos dizer que aqui, pessoal, não tem uma tese absolutória, por isso é que nós vamos, pessoal, nesse caso, pular. Mas se houvesse, você examinaria aqui, gente, teses de absolvição. Que se houver absolvição, eu paro por aqui e nem vejo circunstâncias da conduta. Tá bom, pessoal? Se você afastar a tese absolutória, eu vou pensar agora em circunstâncias. E quais que você vai, pessoal, fundamentar nessa parte da sentença, gente? Eu vou, pessoal, agora reconhecer somente a existência ou a presença, se houver, de qualificadora, que não tem no nosso caso. Já que, pessoal, no roubo, quem iria qualificar o roubo? Seria só o evento lesão grave ou então o evento morte, que não houve nesse caso, tá? Então, pessoal, não tendo qualificadora, eu vou pular para quê? Para causa de aumento ou diminuição, se houver. E aqui vai ter, pessoal, duas causas de aumento, que são quais? O emprego de arma e o concurso de agentes. Tá bom? Mas eu vou, pessoal, nesse momento da sentença, só reconhecer a presença das causas de aumento. Eu não vou discutir quantificação. Ah, mas quanto aumenta entre 1/3 e a metade? Não me interessa. Isso pertence ao campo da aplicação da pena. Agora, pessoal, só cabe reconhecer a presença da causa de aumento, se comprovado ou não. Tá claro? Então, pessoal, vamos lá. As causas especiais, já que são na parte especial, tá? As causas especiais de aumento de pena decorrentes do emprego de arma e do
concurso de agentes. Então, as causas especiais de aumento de pena, vamos botar uma vírgulazinha para a gente quebrar um pouquinho a redação, tá? Decorrentes do emprego de arma e do concurso de agentes, que seriam aquelas, pessoal, vamos colocar aqui, ó, do artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do Código Penal. Decorrentes do emprego de arma e do concurso de agentes, vírgula, vamos lá, emergem da prova oral coligida, haja vista que os ofendidos e testemunhas afirmaram que os acusados portavam armas de fogo do tipo vírgula, do tipo revólver quando da execução da conduta. Sendo absolutamente prescindível a apreensão das armas e submissão a exame pericial, sendo absolutamente prescindível a apreensão das armas para a configuração para o reconhecimento das majorantes em questão, conforme entendimento sedimentado nos tribunais superiores. Nós estamos, pessoal, somente a gente conseguindo aqui, pessoal, aquela questão que o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma no roubo dispensa a apreensão da arma, porque raramente você vai conseguir apreender. Então, pessoal, segundo o Supremo e o STJ, para você reconhecer a causa de aumento, bastaria o quê, pessoal? Bastaria as testemunhas ou então os ofendidos, pessoal, afirmarem que empregou a arma. Tá, pessoal? A causa de aumento dispensaria a apreensão da arma e o periciamento dela efetivo. Tá joia, pessoal? Porque raramente você vai conseguir no roubo, se não houver flagrante, apreender essa arma e submeter à perícia. E mesmo assim, admite-se que você configure a causa de aumento tranquilamente, pessoal, já que seria prescindível, desnecessário, apreender a arma e submeter à perícia para você reconhecer as causas de aumento. É o que vocês veem em penal especial nos cursos teóricos. Tá ok? Tranquilo, pessoal? É só você aplicar aqui, digamos, a posição predominante, porque a defesa sempre vai alegar o quê, pessoal? Que se não apreendeu a arma, não pode reconhecer a majorante. Pode sim, tranquilamente, de acordo com os tribunais superiores, basta que as testemunhas ou vítimas, pessoal, comprovem o emprego de arma por meio da prova oral, basicamente. Tá bom? Se vir uma arma, isso já é suficiente a configurar a majorante, ainda que não apreendida essa arma e não submetida consequentemente a exame pericial para ferir o seu potencial lesivo. Tá claro? Tranquilo, pessoal? Então, reconhecemos nesse ponto já, então, a existência da conduta número 1, a autoria dos réus em relação a ela e também as majorantes da causa de aumento, das causas de aumento de pena, né, ou então majorantes, do emprego de arma e do concurso de agentes. Só falta reconhecer, pessoal, o que em relação a essa primeira conduta, gente? Que as 4 vítimas que houve nela configuram concurso formal. Ok, pessoal?
já que nós, a priori, encerramos a fundamentação da conduta número 1. Nós vimos já a existência, a autoria e circunstâncias são as causas de aumento. Só falta, pessoal, ver que as 4 vítimas desse roubo geram na mesma conduta concurso formal. Aí nós teríamos encerrado a conduta 1 e veremos a conduta 2 a mesma coisa. Tá certo? Pessoal, vamos então agora a gente reconhecer que a existência de 4 vítimas implica, nesse caso, concurso formal próprio, segundo o STJ. Já que esse concurso formal, pessoal, no fundo é gerado pela mesma conduta, tá bom? O que decorre da mesma conduta você examina nesse ponto da sentença. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. A existência... Perdão, vamos botar aqui, vai. Deixa eu só mudar aqui, ó. O fato de a conduta praticada ter afetado patrimônios distintos de 4 ofendidos, implica ainda a ocorrência de concurso formal ou ideal, concurso formal ou ideal. Só isso aqui, gente, seria próprio ou puro, tá? Já que você iria aplicar a pena mediante unificação com exasperação, já que esse decorre de um só desígnio ou de um só propósito, e não de desígnios autônomos, tá certo? Então, isso aqui seria de concurso formal próprio. Concurso formal próprio, que seria o artigo 70 caput. Artigo 70 caput, mas a primeira parte, que a segunda parte seria o formal e impróprio. Primeira parte do CP. Então, pessoal, por enquanto nós reconhecemos que a existência do concurso formal, a configuração do formal nesse caso, é que decorre da existência de 4 vítimas afetadas com 4 patrimônios distintos entre si. Tá ok? E, pessoal, nesse ponto a gente encerrou então a fundamentação completa em relação à conduta número 1. Tá? Já que vimos a existência, a autoria, as circunstâncias e que houve concurso formal na mesma conduta decorrente de 4 ofendidos terem sido envolvidos por essa mesma ação. Tá joia? Pessoal, feito isso, só falta vermos o que agora, gente? Nós vamos fazer a mesma coisa em relação à segunda conduta, tá bom? Só querem fazer de novo ou então podemos pular, pessoal, essa parte? Que vai ser igualzinho, tá? A existência da segunda conduta, a autoria dos acusados e as causas de aumento. Podemos pular, pessoal? Que vai ser no fundo repeteco, tá joia? Vai ser igualzinho, tá? Então coloca aqui, ó, idem para a conduta 2. Idem para a segunda conduta, que seria aquela praticada no restaurante Bom Jantar. Que foi no restaurante Bom Jantar. Faríamos aqui, pessoal, as mesmas coisas, tá? Nós iríamos dizer, olha, a segunda conduta, a existência dela ficou comprovada pelas declarações dos ofendidos e depoimento das testemunhas. A autoria também, porque as testemunhas reconheceram. Tá? Também teve causa de aumento, porque as testemunhas afirmaram o emprego de arma em concurso de agentes. Tá certo? Então, pessoal, seria a mesma fundamentação para a segunda conduta até o concurso formal. O que faltaria ao final, gente? Depois que você reconheceu, pessoal, a segunda conduta inteira, falta reconhecer a relação entre as duas condutas anteriores, pessoal. E entre as duas haveria o quê, gente? Haveria ou o concurso material ou crime continuado. E nesse caso haveria o quê, pessoal? A continuidade delitiva. Então só falta agora, depois que você repetiu toda a fundamentação para a segunda conduta, só falta reconhecer que houve crime continuado entre as condutas anteriores. Tá certo, pessoal? Falta dizer o quê? Que foram crimes, as duas configuraram crimes de mesma espécie,
praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, de modo que uma seja reputada continuidade da outra, basicamente. Tá certo? O que faremos agora, então, é reconhecer a existência de crime continuado entre as duas condutas anteriormente configuradas e fundamentadas que nós fizemos na sentença. Eu falei, olha, existiu a 1, existiu a 2, tá? Cada uma teve concurso formal, mas entre elas houve ainda crime continuado. É o que falta fazer aqui. Tá ok? Até aqui está claro, pessoal? A sequência lógica? Sim? Então vamos lá. Depois que você, pessoal, fundamentou a segunda conduta inteira, nós vamos reconhecer agora a relação entre as duas anteriores condutas. Então, pessoal, vamos lá. Coloca aí. Cumpre reconhecer entre as condutas anteriores a ocorrência de continuidade delitiva. E, pessoal, nesse caso seria o crime continuado não simples ou comum, e sim o específico do artigo 71, parágrafo único, porque eles são crimes dolosos com violência ou ameaça praticados contra vítimas diferentes, tá bom? Então, pessoal, seria a ocorrência de continuidade delitiva específica. Seria o artigo 71, parágrafo único. Não seria o crime continuado comum, mas sim o específico, que supõe crimes dolosos com violência ou ameaça à pessoa e contra vítimas diferentes do CP. Então, cumpre reconhecer entre as duas condutas anteriores a ocorrência de continuidade delitiva específica, tendo em vista que se tratam, tendo em vista, isso mesmo, que se tratam de crimes de mesma espécie, ambos seriam roubos circunstanciados, já que tem circunstâncias de aumento de pena, tá? Tendo em vista que se tratam de crimes de mesma espécie, ambos são roubos circunstanciados, praticados em semelhantes condições de tempo, intervalo de 15 dias e, portanto, até aquele lapso de um mês que seria prevalente em tribunais superiores, tá? Em semelhantes condições de tempo, intervalo de 15 dias, lugar na mesma cidade, condições de tempo, lugar e modo de execução. Que seria, né? Emprego de arma e concurso de agentes. Tá ok? Então, pessoal, basicamente nós reconhecemos aqui todos os requisitos do crime continuado e, portanto, a relação de continuidade delitiva entre as condutas 1 e 2 praticadas contra nesses dois restaurantes diferentes, porém com intervalo de 15 dias e na mesma cidade. Tá joia? Com isso, pessoal, nós teríamos encerrado, então, pessoal, a fundamentação quanto às condutas, já que nós reconhecemos de cada uma delas a existência, a autoria, as circunstâncias, o concurso formal de cada uma e entre as duas anteriores que houve crime continuado ao final. Tá ok, pessoal? Então, a gente reconheceu completamente as condutas em seus aspectos fundamentais. Agora, a gente vai começar a aplicação da pena, pessoal, separando agora por acusados e não mais por condutas. Tá ok, pessoal? Então, nós vamos agora passar a aplicação da pena dentro da parte da fundamentação ainda, porém, fundamentar a pena primeiro para o acusado Pedro. E, pessoal, nós vamos pegar o Pedro, que vai ser o mais complicado, e aplicar, pessoal, para ele a pena dos seus 2 crimes, tá? Fixando a quantificação e depois, para ele, regime inicial, substituição por pena restritiva se houver e sursi se couber, basicamente. Tá joia?
Vamos lá, então? Então, passaremos agora à aplicação das penas. Vamos lá. Vamos lá. Passa-se a... Eita. Passa-se a... Vamos, pessoal, ser um pouco mais, né? Um pouco mais aqui rebuscadinho, já que a nossa primeira sentencinha vai ser uma coisa um pouco mais bonitinha, tá? Então, pessoal, põe aqui, ó. Estabelecida, a gente pode poder resumir a fundamentação, tá? Estabelecida a premissa da ocorrência de 2 crimes de roubo circunstanciado, ou seja, artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do Código Penal, cada qual em concurso formal próprio. Então, isso aqui houve, ó, 2 crimes de roubo circunstanciado, cada qual em concurso formal próprio, já que teve várias vítimas no mesmo, tá? Em cada um deles, tá certo? E ambos em continuidade delitiva, passa-se a individualização das penas, pessoal, desses crimes para cada um dos 2 acusados. Essa seria a ideia, tá? Passa-se a individualização das penas dos acusados Pedro e o outro João, né? É isso? Isso, Pedro e João. Vírgula. De acordo com o procedimento estabelecido nos artigos 59 e 68, caput, ambos do Código Penal. Só 59, gente, porque ele vai trazer, pessoal, o roteiro todinho de aplicação de pena, falando em quantificação, em regime inicial e em restritiva. Aliás, pessoal, falando em espécie de pena, quantificação, restritiva espécie de pena, quantificação, regime inicial e substituição por pena restritiva. E o 68 caput, pessoal, porque ele fala do sistema trifásico de quantificação. Tá bom? Então, os 2 eles são, pessoal, basicamente esse procedimento que vão ditar o procedimento completo de aplicação de pena para os nossos acusados. Tá bom? Então, pessoal, a gente definiu, ó, quais crimes foram reconhecidos e agora passaremos a aplicação de pena para cada um dos réus de cada um dos crimes. Tá joia? Aí, pessoal, nós vamos, após o intervalo, então, em nosso próximo bloco, pessoal, fazer a aplicação da pena só para o réu João, primeiro do roubo 1 e depois do roubo 2, para achar a quantidade. E após apurar a quantidade completa, aí sim fixar regime inicial com detração antecipada ou ficta, depois restritiva e depois sursi. Tá ok? Até já.